falando um pouquinho sobre acetona e explicando um pouquinho também sobre definição e aplicações. Bom, agora estarei falando um pouquinho sobre a definição. Cetonas são compostos orgânicos que contêm um grupo funcional carbonila, ligado a dois átomos de carbono. Com a fórmula geral, a acetona é a acetona mais simples e conhecida. Bom, agora estarei falando um pouquinho sobre as aplicações. Solventes, usado em indústrias químicas e cosméticos. Exemplo é a acetona. Indústrias químicas, intermediários na síntese de plásticos e resinas. Agora estarei falando um pouquinho sobre as fragrâncias, componentes em aromas artificiais, farmacêuticos, presentes em alguns medicamentos e biocombustíveis, pesquisas como fontes de energia renováveis. Farmacêuticos, presentes em alguns medicamentos. Biocombustível, pesquisas como fontes de energia renováveis. Pessoal, agora aqui a gente tem um exemplo do grupo funcional da acetona. Eu vou falar da nomenclatura e exemplos da cetona, mas primeiro eu vou falar da nomenclatura. Para a gente ter uma nomenclatura, a gente tem que usar uma tabela que tem o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é tipo de ligação, e ona, de cetona. Quando for numerar uma nomenclatura, a gente deve sempre numerar perto da carbonila. Essa aqui é a representação da carbonila, que é o C dupla O, que ela sempre vai ser dupla O entre dois átomos de carbono, sempre vai ser representada assim, você sempre deve numerar perto da carbonila. E quando uma estrutura for composta por 5 ou mais carbonos, você vai precisar numerar. Mas se for composta por 3 ou 4, não precisa numerar, porque é considerada uma nomenclatura pequena, uma estrutura pequena, não precisa numerar. Mas se tiver 5 ou mais, como eu falei, você vai precisar numerar e citar a posição da carbonila antes do termo ona. Eu vou falar dos exemplos da cetona. Vamos começar pela letra A. A gente vê essa estrutura, ela é pequena, então a gente não precisa numerar e nem citar a posição da carbonila, porque essa estrutura que eu é pequena. Igual eu falei, a gente só numera se tiver 5 ou mais cadeias carbônicas na estrutura. Mas se tiver 3 a 4, não precisa numerar. Então, a gente só vai dar o nome a essa nomenclatura. Se aqui tem 3 carbonos, então é prop. Ligação simples e ona no final. É com propanona, que é a nossa famosa acetona, que a gente usa para tirar o esmalte. Vou pro exemplo B. A gente já vê que é uma estrutura mais grandinha, né? Então a gente vê que é composta por 5 carbonos. Começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. A gente sempre deve numerar perto da cadeia, sempre deve numerar perto da carbonila. Como são 5, é pente. Ligação simples, AN. E aí a gente vai citar a posição da carbonila, que é 2, está no 2, e ona no final. É ona no final de cetona. Vamos ver esse exemplo. A gente vê que a gente tem uma ramificação, né? A gente sempre, quando for fazer a nomenclatura, a gente sempre deve escrever a ramificação primeiro, depois o prefixo, a quantidade de carbonos, o infixo, a tipo de ligação e ona de cetona. Mas a gente primeiro vai numerar. É da carbonila, desse lado. Então é 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos, então é pente. Mas primeiro a gente vai colocar a posição da ramificação, que é 3 metil. O nome da nomenclatura, que é pente. AN, que é a ligação simples. E a posição da carbonila, que é 2. No final, ona. Ona de cetona. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os aldeídos.
Os aldeídos é uma função orgânica oxigenada, ou seja, que possui oxigênio. Bom, os aldeídos é uma estrutura que possui uma carbonila C-O ligada a hidrogênio. Outra característica também importante sobre os aldeídos é sobre a nomenclatura. Bom, os aldeídos ele vai ser nomeado com um prefixo, infixo e um sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos, o infixo é o tipo de ligação e o sufixo é a característica que vai dar o aldeído. Eu vou falar sobre os exemplos de aldeído e começa a enumerar por onde tem a carbonila. Vai ser 4 ligações, vai ser 20. E sempre tem que acrescentar o AN, ou ser ligação simples. E no final acrescentar o AN, que é a função da cadeia principal. Ao exemplo 2, que começa a enumerar tudo. Vai ser 4 ligações, vai ser 20. Então, pode ser que acrescentar o AN, que é uma ligação simples, e o D porque tem 2 carbonilas, e o AN no final, porque é a função. Acrescentar o AN porque é uma função da cadeia principal. Meu nome é Stephanie, vou falar um pouco sobre a nomenclatura do ácido carboxílico. Ácido carboxílico são nomeados de acordo com as regras da União Internacional Química Pura e é aplicada na IUPAC. A nomenclatura é feita a partir do número de carbonos na maior cadeia. Continua incluindo o grupo carboxílico. O sufixo dessa cadeia de carbono é substituir, já que os ácidos carboxílicos sempre terminam em ico. Por exemplo, CH2O2, no qual a cadeia continua mais longa, é um metano sufixo e substituído gerando ácido metanoico, porque vai ter que juntar metano com nhoco, aí vai ficar metanoico. Essas são as estruturas da nomenclatura: ácido mais prefixo, infixo e ó. Prefixo indica a quantidade de carbonos na cadeia principal. Infixo é verificar as ligações existem e dá a nomenclatura correta a elas. E ioco é adicionado por fim. Agora vamos nomear. Para a gente nomear, a gente tem que contar o ácido carboxílico, que são 1, 2, 3, 4. 4 na tabelinha são But. Então, eu vou botar But. E como é ligação simples, vai ter AN. Aí você lembra que eu falei que tem que juntar o ícone? Então, você vai botar
ficou aqui. Lembrando que tem que botar o ácido aqui na frente. Ácido. Aí ficou ácido botânico. Segundo exemplo. A gente tem que contar, né? Começa daqui. Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na tabelinha são X. E como é ligação simples, tem que botar o AN. E como a gente vimos, tem que botar minhoca. Esse é o hexanoico. Aí a gente bota o nome ácido aqui na frente. Vai ficar ácido e agora a gente ficou com um grupo só. E quando é um grupo só, se chama metil. Vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metil. Aí ficou metil hexanol. E não pode esquecer do ácido.